Olá, estamos aqui com mais um episódio do Contabilidade no Ar, o programa que tem como objetivo descomplicar a contabilidade. E hoje estou aqui com meu amigo Barbosinha e meu amigo Douglas. E aí, Douglas? Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CPC 04, intangível. Mas antes, Douglas, queria pedir para você se apresentar, fala um pouquinho da sua vida aí para a turma, onde você veio. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, Jefferson Ferretti. Meu nome é Douglas, vim de Lins, uma cidade... Lins? Porra, é quente essa cidade, hein, cara? Pai, foi um calorzinho lá, viu? Nós já tivemos 35 graus é pouco. Segundo convidado de Lins, eu acho que é a cidade que mais teve gente aqui no Contabilidade no Ar até agora. Mas legal, cara. Seja bem-vindo aí. Então, vim de Lins, né? E foi lá que eu estudei contabilidade pelo Salesiano. Estudou contabilidade? Mas por que você estudou contabilidade? Conta pra gente aí. Sempre fui bom com números, desde da escola, né? Ensino médio, ensino fundamental. Gostava de matemática e por ter facilidade acabou que eu queria seguir alguma coisa nesse caminho. Só que eu não sabia o que relacionado a números. E aí conversando com a minha mãe até, ela pegou e falou, pô, que tal contabilidade? Ah, foi sua mãe que deu a dica? Mãe. Exato. Ela já estudava, né, lá atrás, contabilidade. Acabou que ela teve que parar pra me ter, né? E acabou que eu comecei a estudar contabilidade no Salesiano e gostei. Gostei das matérias, gostei do curso por si só. E dentro do curso, uma das matérias que sempre me chamou a atenção foi a auditoria. Por quê? Questão de viajar, né? Viajar... então você é um cara que pela gosta de viajar, né? E aí, fora que, querendo ou não, diferente de na minha opinião, diferente de algumas outras áreas da contabilidade, a auditoria, ela te obriga a estar sempre estudando. Então, acabou que eu gostei de várias coisas e pensei, pô, vou trabalhar com auditoria um dia, né? Isso lá no Salesiano. Só que em Lins não tem mercado, né? É difícil você achar um mercado de auditoria em Lins. E aí, durante o curso, eu acabei conhecendo o Renan, que inclusive já veio aqui, né, recentemente, que também é o de Lins. E no meio do curso ele precisou parar, né? Mas beleza, a gente continuou o contato. E depois de me formado, nessa época eu trabalhava no financeiro, né, não tinha nenhuma experiência na contabilidade. Depois de um tempo surgiu um convite. Pô, Douglas, tô trabalhando aqui na Evolução, né? Aqui em Campinas. Sei que você sempre quis trabalhar com auditoria. Você quer fazer um teste, ver o que você acha? E aí foi onde eu conheci vocês, né? Oh, legal, joia. Aí tomei a decisão e vim pra cá, né? Em busca do sonho. Você falou um negócio interessante aí da auditoria, né? Eu costumo falar para os meus alunos, o pessoal que estuda contabilidade, que assim, se tem um lugar, né, que um aluno de contabilidade deveria procurar viver, né, um período, é a auditoria. Costumo até fazer uma correlação, assim, é como se o cara que faz análise de sistema, engenharia de software, fosse trabalhar na Google, na Microsoft. Porra, a auditoria onde o cara vai ali, puta, é um grande laboratório, né? Exato. Com certeza. Até porque ele acaba vendo de tudo, né, na auditoria. Muitos segmentos, né? Você vê o balanço patrimonial como um todo. Tem muita empresa grande, principalmente, que o cara ele tem ali algumas rúbricas, né? Então ele cuida daquilo ali e não sai daquilo ali. Eu já tive a oportunidade de auditar empresa que você tinha uma lista, olha, caixa equivalentes, estoque, não sei o que, você vê com o cara ali. Então é limitado, né? Não, Na auditoria não tem essa não, faz de tudo e vê todo tipo de empresa. Exato. Pô, legal. O nosso tema de hoje aqui é intangível. Intangível, CPC 04. Douglas, ajuda a gente aí, cara. Como é que a gente pode começar a falar desse assunto aí? O que seria o intangível? Qual que é a definição de ativo intangível? Bom, para a gente começar, né, o assunto de intangível, primeiro eu acho que a gente precisa entender o que é o ativo intangível. Então, no próprio CPC ele traz uma definição do que é o ativo intangível e o que é. É um ativo não remunerado. Não remunerado? Peraí. Vamos pensar o seguinte, vamos dar um passo atrás aí, né? Pensando o seguinte. Lembra daquela apresentação que você fez e você colocou lá
uma lâmpada, né? Foi. Então, pera lá. Me recordo. Uma lâmpada lembra uma ideia, né? Uhum. Pô, É. se é E muitas vezes advém de uma ideia, né? Perfeito. Então, Um um software. Né? Então, é algo que, de fato, a gente não consegue, não é material, né? Exato. Tá. Não é corpóreo, né? Perfeito. Embora... Você tá chique, hein? Usando um termo bonito, né? O camarada que fez a norma... Eu não... Na verdade, esse termo não é nem da norma. Lá na faculdade, a gente já usava o termo não corpóreo, porque corpóreo é ativo mobilizado, né? Aí até a própria norma dá algumas definições assim, embora muitas vezes ele venha de forma corpórea, um software, por exemplo, é que hoje em dia não é mais assim. Mas antes você tinha lá o CD que tinha que instalar e tudo mais. Ah, mas o CD é um mero transporte do ativo, né? Então, tem a questão do software que usa em máquina, por exemplo. Isso tudo, então é não corpóreo porque, de fato, você não consegue ver. Uma marca tem suas restrições, né? Vamos chegar lá. Mas uma marca, né? Não é você registra lá no NPI, que é o que você pode contabilizar depois. Que é o NPI, que é o órgão responsável por marcas e patentes, né? Perfeito. Então, é um ativo que você não consegue ver. E aí ele tem algumas características que nós vamos entrar lá. Mas, dentro de definições, que é o primeiro tópico aqui do CPC, ele fala sobre amortização, valor contábil e valor residual. O que seria amortização? Amortização é o valor que você vai fazer o desconto, né, do bem. Em outras palavras, para você chegar ao valor residual, que é aquilo que você espera vender, ao longo do tempo, o bem ele vai perdendo valor. Vai perdendo valor. Isso que é a amortização. Tá. Agora vamos voltar ao seguinte. Bom, então a gente falou que o ativo intangível é algo não corpóreo, né? Exato. Aí, para a gente ajudar o pessoal que está nos ouvindo, Douglas, falou assim, o que a gente pode pensar aqui na característica do ativo intangível? O que você nos ajuda aí? Bom, primeiro ele tem que ser não remunerado, certo? Ele não pode ser transformado em dinheiro. Ele tem que ser... Você está querendo dizer aqui do identificável, controle e gerar benefício econômico futuro, né? Exato. Então, aqui são as características, né? Mas, assim, em suma, para a turma que está acompanhando, o ativo intangível, normalmente, o que a gente mais vê no balanço é software, né? Você vê essas questões de marcas, depois nós vamos explicar um pouquinho mais. E aí, quando você vai para uma empresa de tecnologia... Aí é que são elas. Então, aí você tem lá o desenvolvimento de um produto, né? Ou de um serviço, né? Isso é bastante presente nas empresas de tecnologia. O cara ali está desenvolvendo algum equipamento, né? Aí você entrar em termos mais bonitos, né? Algumas customizações, né? Que o cara está fazendo. Então, ali começa a ter vamos falar assim, uma acumulação de gastos que a gente pode ativar. Então, de fato, o ativo intangível ele tem uma característica, né, de não ser algo que eu consiga pegar, né? Mas uma palavra-chave aí que eu acho que vale a pena chamar a atenção é a questão de geração de benefício. Ele tem que gerar benefício econômico futuro. Vamos lá. Na ordem, ele tem que ser identificável. O que seria ser identificável? Você precisa conseguir mensurar, identificar aquele ativo, porque às vezes não é simples, né? Não é fácil você conseguir identificar. Tá? A norma traz essa definição, né? Você tem que ter o controle daquele ativo, porque senão você não consegue ter benefício econômico futuro. Perfeito. Então, até o que seria o controle? A empresa consegue controlar a geração de benefício econômico daquele ativo, né? Em favor dela. Mas o software, dependendo do sistema, né? Então, ele traz benefício econômico futuro no sentido de uso, né? Então, você consegue usar.
Né? Então, você tem o controle sobre aquilo. Você tem o registro, o contrato. Tem uma série de formas de Quando você começou a estudar a contabilidade, quais eram as dúvidas que você tinha na questão do ativo intangível? O que passava na tua cabeça, Douglas? O principal ponto era, na verdade, o que era aquilo, né? Porque quando a gente pensa em intangível, o que é exatamente o intangível? Então, estava mais nesse sentido da definição mesmo do que era. Do que era. Legal. Agora, vamos caminhar aqui, né? A gente passou aqui pelas definições, né? Rapaz, a gente vai ficando velho, né? Tem hora que eu preciso tirar o óculos aqui. Já não enxergo mais nada que os meus papiros aqui. A idade, né, tio? Porra. Não. Chega, né, velho? Não, sou um rapaz novo, rapaz. Comecei a estudar contabilidade agora, né? Tá. Então, ó, passando aqui, a gente passou pelas definições, né? Aí você falou o seguinte, de fato, ele precisa ser identificável, controlável e gerar benefício. Como é que eu vou reconhecer ele? Então, você está dizendo no controle. Isso, na contabilidade. Como é que a gente reconhece? Como que a gente reconhece, Douglinha? Você lembra? O ativo intangível... Vamos lá. Quando uma empresa adquire um software, por exemplo, né? Então ela vai fazer... Na verdade, cara, o software, dependendo da situação, tem uma porrada de gastos que ela vai reconhecendo ali. Tem o... Quando ela assina um contrato de aquisição, então ela vai debitar o ativo intangível, certo? E vai acreditar uma obrigação de pagar alguém, né? Perfeito. Pagar o dono do sistema, né? O provedor do sistema. E aí tem algumas situações que você pode... que está agregado ao software ou não. Sim. Né? Então, junto com o software eu tenho que dar treinamento. E aí? Pode ou não capitalizar? Então, e aí? Aí que entra a grande discussão, né? O que pode e o que não pode. Porque saber, assim, o intangível, é um assunto muito simples. Igual nós comentamos no episódio há tempo atrás aí do estoque, né? Mas conforme você vai afunilando e vai entrando dentro da norma, tem algumas situações bem complexas. Sim, que nós vamos abordar hoje aqui. Tem particularidades, assim, que de fato a gente precisa... E ela se consolida na medida em que você também aplica, né? Então é importante para quem está nos ouvindo aí ter a clareza, assim, que você ler uma norma não significa que, agora eu já sei tudo sobre ela. Não, você precisa começar a aplicar e vivenciar ela, porque, como você falou do treinamento, faz sentido eu pegar a despesa de treinamento e ativar? Aí vamos parar para pensar o seguinte, quem que eu estou treinando? Eu estou treinando pessoas. Porque é um gasto alto, né? Numa implantação de sistema. Eu estou treinando pessoas. Qual é a garantia que eu tenho que essas pessoas vão ficar na empresa por mais de um período para justificar o controle, né? Benefício econômico e benefício econômico futuro. Só para dar um complemento em relação a isso, porque esse é um assunto que a gente fala e tem comentado aqui em todos os episódios, benefício econômico futuro. Benefício econômico futuro nada mais é do que trazer dinheiro, né? Ter impacto no fluxo de caixa direto ou indiretamente. Exato. Certo? O benefício econômico futuro do software, ele não vai trazer o dinheiro diretamente no caixa, certo? Ou estou errado? Não, tem um outro aspecto também, né? Pode trazer benefício no caixa em algumas situações, mas em outras você pode trazer redução de custo. Pode trazer redução de custo. Então, ele impacta direta ou indiretamente no fluxo de caixa. Porque você tem uma série de processos que você vai otimizar dentro do seu sistema, né? Então, gerar benefício econômico é isso. Controle, é você ter o controle do ativo, ele vai trazer benefício econômico para você via contrato, via uma série de situações que amarra contigo ali. Então, para reconhecer um ativo intangível, eu preciso ter essas características. Então, vou aproveitar, vou dar um exemplo do que aconteceu numa empresa que eu fiz auditoria.
ela foi contratada para desenvolver um produto para o mercado farmacêutico, e aí tinha uma série de despesas lá que estavam contabilizadas como ativo intangível. Não era nem ativo intangível, era diferido na época. Ah, isso denota a sua idade, hein? Foi longe, foi longe. Esse cabelo branco aqui. Aí ficamos numa discussão danada lá com o controller da empresa. Puxa, mas isso aqui... aí, na época, o CPC 04 era novo. E começamos a debruçar em cima disso. Cara, mas como é que você vai trazer benefício econômico futuro? Olha, eu juro por Deus, uma reunião de 4 horas para discutir o que era o benefício econômico futuro. O que eles tinham? Uma série de estudos sobre o assunto, e aí nós vamos entrar nesse assunto, pesquisa ou desenvolvimento, posso ou não posso, reconhecer como ativo, né? E aí, no final das contas lá, a empresa conseguiu, e ainda a auditoria estava em curso, ela conseguiu fechar um contrato de fornecimento daquele produto que ela desenvolveu. Então, ela fechou um contrato de longuíssimo prazo, lá, sei lá, 20, 30 anos, não lembro. E aí, aquilo ali demonstrou que, pô, esse desenvolvimento, ela desenvolveu um produto. Isso é muito comum, né? Nós temos aqui, na evolução, vários clientes de auditoria da lei da informática que fazem desenvolvimento do produto. Porque o negócio deles é esse. É isso. Eu ia até ela tem que estudar e desenvolver. Eu ia chamar a atenção no seguinte, que num primeiro momento, né, quando você está ali vendo ali o produto, aquela situação, é claro que gera uma certa dúvida. Porque você não consegue ali, poxa, o cara tá falando que tá fazendo tal coisa, né? Como é que isso aqui de fato vai gerar algum benefício para a empresa, seja do ponto de vista de vendas, gerando uma redução de despesa ou custo. Então, o fato até, como você falou que estava no curso, no trabalho de auditoria, depois de ter aparecido ali um contrato de fornecimento, dá um alívio, né? E falar, opa, de fato eu posso contabilizar isso aqui como um ativo, saiu né? um saco de cimento das costas, porque não era fácil. E, assim, a gente entrava em reuniões com o pessoal e eles apresentavam, não, tá vendo, isso aqui, esse produto é muito bom, assim, os caras apaixonados pelo produto, mas como auditor, você tem que ser cético, né? Não, e o ceticismo ali? Então, pô, eu imagino que o produto de fato seja muito bom, mas eu não tô conseguindo entender como que vai manter ele como ativo. E aí, até tinha uma certa dificuldade também de saber o que era pesquisa e desenvolvimento. Vamos chegar nesse... Vamos explorar aí. Vamos explorar isso aí? O que você tem de dúvida aí, Douglas? Ou o que você traz de atenção nesse aspecto aí na pesquisa e no desenvolvimento? Porque agora nós pulamos pro tópico da norma que fala sobre reconhecimento. Exato. Então, olha só que legal. Toda norma de contabilidade, quando ela está falando ali do ativo, ela fala sobre o reconhecimento, sobre a mensuração, né, divulgação, não só do ativo. Ela né? Todas as normas, todas as normas ela tem uma tripé, estrutura. Né? Ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura. Esse tripé que você precisa para fazer o registro contábil, né? Reconhecimento, mensuração, divulgação. Pode tocar aí, Douglas. Quando a gente está falando, né, em relação a um intangível, bate naquilo que vocês comentaram. Pô, o que eu posso, o que eu não posso contabilizar, o que é custo, o que não é. O CPC, ele traz como, por exemplo, a questão do marketing. O marketing, você não vai contabilizar ele dentro do custo do intangível. Em contrapartida, se você está desenvolvendo o intangível dentro da empresa, se você tem, por exemplo, mão de obra, que é algo que está ligado diretamente, essa é a palavra, diretamente ao intangível, aí você faz a contabilização via custo. Que nós estamos falando do ativo gerado internamente, né? Isso. Porque tem uma situação que é polêmica em relação ao que eu posso ativar do que é ativo gerado internamente, né? Ou seja, o que a empresa gerou. Isso. Né? É assim, dentro de reconhecimento, nós estamos falando de ativo que ele veio numa combinação de negócio. O que é uma combinação de negócio? Compra e venda, né? Uma compra e venda de empresas.
A grosso modo seria isso, né? É uma compra e venda de empresas e também a gente pode, não pode deixar de falar que pode ser uma fusão, né? Sim, perfeito. Também é um assunto que nós vamos falar com bastante... Vamos trazer muito isso aí. O ágil gerado internamente. Não vamos discutir isso. Vamos. E o ativo intangível gerado internamente. Eu queria voltar só um pouquinho na questão lá da questão da pesquisa e do desenvolvimento. Isso, vamos falar sobre isso. É importante a gente separar o seguinte. É fundamental que nós, contadores, né, precisamos sair de trás da cadeira e conversar com o pessoal da área de pesquisa e desenvolvimento, né? A famosa área de P&D, né? Ou, né? Já que a gente está aqui numa região de várias multinacionais, de R&D, né? O pessoal tá chique aí falando inglês aí, né? Então, veja só. Na parte da pesquisa, é algo que tá assim... O cara ali tem uma ideia, mas ainda não tá claro que aquele produto ou serviço vai gerar benefício. Exato. Parte nesse ponto, né? É justamente por isso, pela falta de não ter a garantia do benefício futuro, que você não faz a contabilização, por exemplo, da pesquisa. Então, aonde a gente vai contabilizar tudo isso? Na despesa. Na despesa. Joia. Então, grava aí, pessoal. Vamos explorar um pouquinho alguns exemplos do que seria pesquisa. Pode ser? Pode. Vamos lá. Como que a gente... Vamos pensar nós ali como auditores, né? Ou como contador, né? Você que está ali dentro da sua empresa, ou trabalhando nos seus clientes, né? Não estamos falando para muita gente que trabalha em escritório de contabilidade, né? Então, de repente, ele pode... E olha só, nós já vimos também muitos casos em que a contabilidade estava mandando tudo para despesa e já poderia ser um ativo intangível. E já vimos também casos em que estava no ativo intangível e deveria ser despesa porque era pesquisa. Mas o que seria uma pesquisa? Vamos lá, ó. A gente pode usar assim a questão da pesquisa dentro da linha de que é algo ainda que está sendo inovador, né? E que ainda não tem um produto semelhante no mercado. Então é o momento ali embrionário, tá? Daquele produto ou daquele serviço. A gente deveria enxergar nessa perspectiva. Quem de fato vai ajudar é a área técnica. A área técnica é que vai dizer para o pessoal da contabilidade, olha, tá vendo esses gastos que a gente ocorreu aqui agora, até esse momento? Isso aqui nós estamos na fase da pesquisa. Então você pega, por exemplo, você falou de uma indústria farmacêutica que às vezes está lá tendo um gasto de desenvolvimento com um determinado medicamento e que ele ainda, puxa vida, não passou ali por uma bateria de testes, então ainda a gente não pode dizer que ele já está na fase de desenvolvimento. Porque se estiver na fase de desenvolvimento, onde a gente que deveria contabilizar, Douglas? No intangível. Perfeito, então é ativo. Então não vai para o resultado. Mas olha como que é subjetivo, né? Às vezes é muito tênue, né? A linha entre ser pesquisa e ser desenvolvimento. Por isso que o Barbosa comentou. Exige sair dali da cadeira e ir lá discutir com a área técnica, discutir com a empresa. Por quê? Normalmente a pesquisa, você não consegue projetar ainda a viabilidade econômica. Essa, na minha opinião, é a questão chave aí. A pesquisa é muito... Saber se é ativo intangível ou não é subjetivo, a pesquisa é mais ainda, porque na pesquisa eles estão tentando estudar alguma coisa ali. Então, é simples. Pô, na fase de pesquisa, o cara ele vai estar avaliando se aquilo pode dar benefício, pode gerar benefício econômico. Aliás, assim, no primeiro momento, eu diria que às vezes o cara ele acredita, né? Que vai gerar benefício. Nos clientes da lei da informática, a gente vê muito isso, né? Ele tem um produto já, e aí às vezes ele está pesquisando algo que pode melhorar aquele produto. Aí a situação já fica até mais fácil, porque você já tem um produto e você está pesquisando para melhorar, então aí é evidente que é um desenvolvimento.
Pode ser. Exato. Pode ser. Mas aí eu me sinto mais confortável, né? Como que a gente sabe se é desenvolvimento ou não? Vamos então aqui, ó. Eu vou falar o primeiro, aí a gente vai discutindo cada um, né? Desenvolvimento. Primeiro, isso eu tô falando com base na norma, tá? Viabilidade econômica. Primeiro, viabilidade econômica para concluir. Opa. Olha que legal. Então, assim, será que a empresa tem caixa para concluir? Porque ela pode ter um determinado produto, mas que para concluir aquilo ali vai... Pô, vamos dar um exemplo dessas empresas do Elon Musk, do Jeff Bezos, que os caras desenvolveram até foguete que dá ré. Pô, e aí, será que na fase de pesquisa ali, será que é muito difícil saber o que é o que não é, né? Não, perfeito. Então, assim, vamos imaginar o seguinte, indo na linha que você tá explorando, não? Então a gente precisa aqui ser até um pouco futurista, né? Para poder fazer essa discussão um pouco mais um pouco mais ampliada. Porque a questão da viabilidade, ela não é só questão de viabilidade econômica. O cara tem dinheiro, né? Agora, tem tecnologia para poder se tornar viável. Então, quando a norma, naqueles requisitos que a norma cria, coloca lá, tanto viabilidade econômica quanto viabilidade técnica. Opa, aí beleza, o cara, é isso, perfeito. Ele tem dinheiro, mas, cara, quanto de dinheiro precisa para mandar esse satélite, como que é o nome? Pô, tem um aí que é o... Eu tô com o James Webb na James cabeça, Webb, mas não é ele. Foi lançado um novo recentemente. Então, cara... Então, mas olha o seguinte, quando eu falo que a gente tem que ser futurista, então imagine o seguinte, a gente tem que pensar em coisas assim, pô, o cara tá lá desenvolvendo algo que a tecnologia não existe ainda. Né? Então, super avançado. É super avançado. Cara, Starlink do Elon Musk. Você imagina fazer... esse cara não... Imagina a discussão do teletransportar pessoas. Tem essa tecnologia? Se tem, aqui na Terra não tem ainda. Se tiver, pode estar em outra galáxia. Cara, aí. Então, imagina que você chega para auditar uma empresa dessa. E aí? Aí eu vou falar para você o seguinte, ó. Talvez não seja o momento de dizer, né, mas... nós estamos falando de a questão do P&D, né? Ele tem uma questão até de cultura das empresas. Quando a gente pega, por exemplo, no US GAAP, né, na prática contábil norte-americana e na prática contábil japonesa, para os caras, tudo é despesa. Não tem intangível. Pô, agora, por que será que o cara pensa dessa forma? Padronizar. Deixar de lado a subjetividade. Eu quero padrão. Agora, no IFRS, e o Brasil fez a opção pelas normas internacionais, não, tem muito julgamento. Aqui, ó, quando a gente começa a discutir aqui os requisitos técnicos, opa, vai dar um pouco de briga interna, né? Às vezes alguém defendendo que não, vamos jogar para despesa, não, puta, vamos ativar esse projeto. E se a gente se depara com uma situação em que tem lá um ativo, né, intangível, tem os gastos lá de desenvolvimento e tal, mas a empresa não tem mais a intenção de mexer, que lá tá parado, tem 1 ano que foi feito o último desenvolvimento. E tem 2 aqui, né? Intenção de vender ou concluir, ou usar ou concluir, né? Ou vender. Exatamente. Cara, ela como que ela vai concluir isso? Ela tem intenção? Aí entra Você precisa... no teste de recuperabilidade. Né? Então, mas a gente precisa entender lá o que está acontecendo, né, Douglas? Concordo. O que você chama a atenção aí? Acho que quando você começa, né, a gente está falando da parte de pesquisa e desenvolvimento. Quando a empresa ela começa a investir num ativo interno, né, intangível interno, ela até pode ter o primeiro ponto, que é a questão da viabilidade. Pô, vai ser útil. Mas talvez depois de um tempo isso aqui já não seja mais. Então, na hora que você pega o balanço, pode ser que a tecnologia mudou. E aí? Exato. Né? O cara, ele olha e ele fala assim, cara, meu business plan foi feito
A viabilidade econômica foi estudada, minha modelagem financeira foi feita há 1 ano atrás, ou 2. E eu tô aqui ativando tudo, mas, cara, essa tecnologia não compensa mais eu investir o que eu precisaria investir, porque não vai se pagar. Já era. Eu vou fazer um parênteses aqui para chamar a atenção se tem alguém. Se a gente entrar, por exemplo, nessa discussão sobre a perspectiva da auditoria, tá? Eu vou dizer assim que para o auditor, em algumas situações, né, partindo da premissa, né, que de fato um auditor ele tem uma formação em contabilidade, ou estudou economia, ou estudou administração, há hora de recorrer a um especialista, né? Uhum. Porque o cara tá lá, olha o projeto, vê toda uma descrição, um volume gasto significativo. Fala, mas que tecnologia é essa? Pô, a gente tem que reconhecer as nossas limitações, né? Isso, então, sim. nessa hora, há uma necessidade de recorrer a um especialista. Agora, assim como nós fazemos para impostos, né? Isso. Onde nós recorremos muitas vezes ali aos especialistas, essa situação, de fato, exige se muito subjetiva, né? Se você olhar que tem uma coisa ali que, poxa vida, nunca ouvi falar, né? Puxa vida, parece que é uma coisa assim tão, vamos falar assim, tá ali na vanguarda da pesquisa. Não, Opa, a norma trouxe. Existe mercado, como gera o benefício econômico futuro? Então, assim, cara, tem coisa que nós estamos muito limitados para avaliar, né? Assim, puta, é muito além. E aí, o mercado, às vezes... Cara, vou dar um exemplo. Eu vi um podcast uma vez que o cara falou assim, olha, a ideia do Spotify, sei lá, já do próprio MP4, já existia lá atrás, cara. Só que muitas vezes ela existia no tempo errado, né? Perfeito. Não havia tecnologia. Essa ideia do... mas para quem gosta de filme, você falou de tempo errado, para quem gosta de filme, quem gosta de Star Wars, sabe que a sequência dos filmes foi feita... No tempo errado. No tempo errado, porque não dava até... O Spielberg não tinha tecnologia para fazer o no 1. Perfeito. Faz o que dá para fazer. Então, às vezes, o cara estava desenvolvendo um ativo intangível no tempo errado. Pô, mas qual que é a diferença, Vete? Todo ativo, ele precisa gerar caixa direto ou indiretamente. Às vezes a ideia é boa, você está fazendo um investimento em algo que não vai rolar nos próximos anos. Quer um exemplo? Essa questão do óculos lá, do Facebook, da realidade virtual, metaverso e tudo mais. Isso eu ouvi falar em 2015, a primeira vez. Sabe quem que teve a oportunidade de ver isso aí num primeiro momento? Foi o Flávio Augusto, cara. Tentaram vender para ele uma startup disso. Ele, na época, cara, ele falou, a ideia é muito boa, mas... O desenvolvimento todo para isso, agora que eu digo lá em 2015, era fora do comum. Hoje, imagina o tanto de dinheiro que é investido nisso hoje, imagina na época. Nós estamos falando há quase 10 anos atrás, né? 8 anos atrás. Então, assim, pode ser que tenha toda a característica ali de ativo intangível, mas vai vingar? Essa é a questão. Existe mercado? Existe disponibilidade de recurso técnico? Como, por exemplo, o exemplo que o Jefinho deu, do teletransporte. Tem recurso para isso? Não tem. Se tem, precisa chamar alguém aí de uma. Você sabe que tem empresa, não vou falar o nome, tem empresa que tem feito testes, né, no espaço com as proteínas lá do Covid, para desenvolver medicamento, vacina mais rápido, porque no espaço você tem tudo acelerado. Mas você imagina fazer isso há 20 anos atrás. Então, tem muito que casar a tecnologia e a ideia e toda a gama de recursos que você tem disponível, né? Não é assim simples. Mas assim, olha, vamos lá. Nós falamos de reconhecimento, o que é um ativo, tal, quais são os tipos de ativo. E
E aí vamos falar um pouquinho sobre mensuração? Para finalizar, você sabe, então, para a questão do reconhecimento, tem lá os 6 requisitos, né? Um dos últimos requisitos, de fato, a empresa precisa ter controle, né? Precisa controlar. Então, assim, você que trabalha numa empresa de tecnologia, né? Ou que tem um cliente de tecnologia que está no escritório de contabilidade, precisa controlar esses gastos, né? E você comentou só recapitulando, né? Vamos imaginar que a empresa de tecnologia, ela está contabilizando o quê? Quando você chegar lá e puxar o rasão, vai ter uma porrada de nota fiscal lá, né? Um monte de PJ emitindo nota. Cara, beleza, mas o que esse cara fez? Não é assim. Então a nota, como que eu comprovo a existência? Tá aqui a nota. Não é assim. Tem que ter todo Pô, tem um nome técnico para isso que eu não vou recordar agora. Não sei se você lembra. É onde, por exemplo, o programador ele vai fazendo todo o lastro. Então, mas eu diria que assim, a gente poderia falar que é um descritivo daquilo que ele... das atividades que ele foi... que ele nós desenvolveu. Temos um programador hoje aqui no Backstation, que você fala? No Backstation. Como que fala o programador? Fazer um blueprint, você fala disso aí? Tem um nome que o pessoal da programação... Que é onde fica todo o mapeamento do que o cara fez. Ele fez isso, fez aquilo para isso e tal. Então, por quê? Aquilo é um databook que amanhã alguém pode entrar lá e saber tudo que foi feito, né? Então, tem um termo, né? Tem um porquê daquele gasto ali. Não, então, perfeito. Assim, a gente tem que, de fato, né, ter um descritivo do que foi feito, entendeu? Tem que ter um descritivo do que foi feito. Isso, não é só pegar a nota lá e contabilizar, não, né? Tem que ter porque esse cara aqui, esse prestador... Log, isso aí. Então, você tem lá um descritivo das atividades que ele fez, para que ele estava testando, né? Uhum. Em relação ao que vocês estão falando, tem até um ponto importante nessa questão de controlar os gastos, porque até quando você vai saber que o gasto realmente é referente ao intangível? Se não tem o controle dos custos... O cara pode ter trabalhado em outros projetos. Exato. Então, mesmo para fazer essa separação entre o próprio intangível, você precisa ter um controle, que parte nesse último ponto. Perfeito. Olha só, na hora que você toca nesse ponto, aí me faz lembrar o seguinte, que a área técnica, a área de pesquisa, precisa fazer apontamento de horas. Exato. Tá? Por projeto. Porque vai ter projeto que é pesquisa pura, que aí tem que ir para despesa, e vai ter projeto que é desenvolvimento, que aí vai ser ativado. Então tem que ter esse controle, né? Eu tive a oportunidade... Nós já estamos falando sobre a mensuração, né? Perfeito. Isso, mensuração do custo do intangível, né? Perfeito, exatamente. Tá? Então, legal, mensuração... Nós já estamos falando após o reconhecimento aqui. Pô, então eu tenho um projeto, vou começar a mensurar ali aqueles gastos com intangível. Tá. Reavaliação é um outro item que tem na norma. Posso reavaliar? E aí? Vamos lá. A norma, ela é bola assim dividida, como hein? ativo imobilizado... Então, aí é bola dividida, né? Porque assim, esse anda junto com o ativo imobilizado. Por quê? Assim como o ativo imobilizado, ela deixa para a legislação. No Brasil, reavaliação está proibida, né? Proibida. Então, não posso, desde que a lei seja alterada. E não vai, né? Porque a gente já sabe, faz tempo, não faz sentido, né? A gente até discutiu isso aqui discutimos, se você quiser... acompanhar um pouquinho essa questão da reavaliação, nós fizemos um episódio só sobre o ativo imobilizado, o CPC 27, que fala bastante sobre essa questão da reavaliação, por quê, né? Tá bom. Tem um outro item... Só abrir um ponto que... Vamos lá. Apesar, né, nesse ponto da reavaliação não poder mais fazer, tem o ponto de até quando você vai amortizar, quando você precisa fazer a amortização. Certo? Porque se tem, por exemplo, um laudo onde ele pega e diz que o valor de mercado, o valor justo do intangível, ele
é maior do que o contabilizado, tecnicamente você não precisa mais fazer a amortização. Então, eu entendo que, apesar de não poder fazer a reavaliação, a própria contabilidade mostra um jeito para você melhorar o seu resultado. Na verdade, é contabilizar até que o ativo de fato tenha uso, né? Então, mas nessa questão que você falou da amortização, acho que vale a pena entrar pro tópico vida útil, né? Vamos falar de vida útil, que é bem... Tem duas características. Bem subjetivo também. A vida útil tem duas características aí. Ajuda a gente aí. Bom, o primeiro ponto é o que seria, né, a vida útil? Basicamente é o período que você estima, na verdade, usar aquele bem. Perfeito. Certo? E a segunda é contigo, Jefferson. Mandou a bola. Olha só, nós temos duas características de vida útil, né? Nós temos a vida útil definida, tá? E temos a vida útil indefinida. Então isso significa dizer o seguinte, que determinados ativos intangíveis, a gente vai fazer a amortização ao longo do tempo, como você falou, Douglas. Exato. Agora, tem ativo intangível que é para a vida toda, né? Então não há necessidade de fazer amortização, tá? E essa característica específica do ativo intangível, se é vida útil definida e indefinida, na norma, cara, traz uma implicação importante. Então veja só, se o ativo intangível ele tem vida útil indefinida, então quer dizer que eu não vou amortizar. Então lá no teste de recuperabilidade do ativo, eu tenho que testá-lo no mínimo anualmente. E se eu descobrir que tem algum problema, né, de recuperabilidade em algum ano, eu vou lá e faço a baixa. Pode ser uma baixa total, né, ou pode ser uma baixa parcial daquele ativo. Agora, chega no ano seguinte, né, imagine que fosse uma baixa parcial. Chega no ano seguinte e eu descubro, não, mas agora melhorou o mercado, poxa vida, vamos conseguir vender esse produto, vai gerar recuperabilidade. Eu posso reverter? Aí a norma fala, não, porque esse ativo tem vida útil indefinida. Então a norma criou uma proibição, né, de possibilitar essa reversão. Tá? Isso é muito importante. Mas, ô Barbosa, vamos falar sobre aquele ativo que tem vida útil definida. Tá. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, software seria um caso? Sim, eu diria que até o caso mais clássico, né? Porque grandes empresas, né, gastam milhões de reais para implementar um sistema corporativo, né? E são milhões mesmo. São sistemas muito caros. É grana. É grana. E esse é um exemplo clássico porque, de fato, uma empresa não implementa um RP, um sistema corporativo, com o intuito de passar 2, 3 meses e colocar outro. Ela vai usar aquilo por um bom período. Então, aí veja só, um dos maiores desafios da contabilidade é alocar receita e custo no mesmo período. No mesmo período, ou seja, a questão da competência. Uhum. Então, aí eu tenho que fazer essa alocação, né? Então, esse é um exemplo clássico. O que mais que a gente vai ter? Aí, entrando para a empresa de tecnologia, né? A empresa que fez ali um desenvolvimento de algum produto ou de algum serviço, né? Que pôde ali ativá-lo, porque ele compreendeu ali todos os requisitos, né? Perfeito. Aí eu também vou tratá-lo como um ativo intangível. Com vida útil definida. Definida. Então ela tem que... mas aí eu te faço uma pergunta. Ela tendo um tempo de vida útil definida, eu preciso avaliar o impairment desse ativo? Também precisa. Opa, todo ano. Com certeza. Porque é o que nós falamos aqui sobre o desenvolvimento do ativo gerado internamente, né? O desenvolvimento, não. O ativo gerado internamente, né? Ali provado que é um desenvolvimento. Eu tenho que demonstrar que ele vai trazer benefício econômico. E como que eu faço isso? Eu tenho que estimar um fluxo de caixa, demonstrar que ele vai Você sabe que assim, ser usado, né? Na hora de fazer o teste de recuperabilidade, né? É o nome em português, né? O nome em inglês é bonito, né? Teste de impairment, né? Teste de impairment.
Então, na hora que a gente vai fazer o teste de recuperabilidade, o intangível é o item mais difícil. Por quê? Tem duas formas de você fazer, né? Você lembra, Douglas, quais são as duas? Uma é o fluxo de caixa projetado. Projetado. Perfeito. E a outra? A outra, venda. Essa é a mais difícil, que é o valor justo líquido de venda desse ativo. Então vamos lá, só para a turma compreender, né? Nós vamos chegar nesse... Nós falamos sobre ativo imobilizado e sobre ativo intangível, mas a essência é a mesma. Então, o que seria o teste por impairment? Isso aí dá... Não, podcast corte, só disso. Dá corte. Então, tem que fazer esse corte para pôr lá no Rios. Explica então, Barbosa. Então, vamos lá. Ó. Nesse caso, como eu tenho duas opções, né? Do teste de impairment. Do teste de impairment, né? Então, eu vou fazer... vou tentar identificar ou o valor justo líquido de venda desse ativo. Então, para o ativo intangível, normalmente é mais difícil, porque não é um mercado que ativo. Seria o valor justo para no caso, o cara que está desenvolvendo um software ali. Então, é o valor que alguém poderia comprar. Alguém que quer comprar. Alguém que quer comprar. Então, tem que ter uma proposta, tem que ter um documento mostrando, ó, eu sou afim de comprar seu negócio. E muitas vezes pode ser... Pode vir comprar por um meio software, né? Exatamente. Mas pode vir por meio de proposta de compra da empresa também. Então, mas aí tá no meio, né? Aí tá no bolo. Aí tá no bolo, nós vamos chegar lá. Mas aí tá no bolo. Então, veja. Isso tá lá previsto na norma, mas eu reconheço aqui que tem uma dificuldade de identificar. O que é mais comum? De fato, é fazer o fluxo de caixa descontado. Por quê? Porque se ele já está ali no desenvolvimento, significa que ele já é um produto, né? Ou um serviço que a empresa está ali executando, entregando para os clientes. Então, eu vou conseguir dados. Então, eu sei qual é a carteira de clientes, o que eu tenho lá na carteira, o que eu vou entregar, consigo olhar o passado para projetar o futuro e trazer isso a valor presente para poder identificar a necessidade ou não de uma perda. Tá? Perfeito, então, que é o impairment. Que é o impairment. Legal. Tá. Nós falamos então sobre ativo com vida útil definida, que também precisa ser avaliado em relação à recuperabilidade, né? O famoso teste de impairment. Agora, vida útil indefinida. Cara. Então, aí, olha só. Aí é que são elas, né? Porque se já é indefinida, né? Ou seja, não consigo saber quanto tempo vai durar. Por isso que, assim, de novo, as opções são as mesmas, mas normalmente a gente vai, de fato, usar o fluxo de caixa descontado. E aí é aquilo que eu já chamei a atenção. Na medida em que eu encontro uma necessidade, um problema de perda, de recuperabilidade, aí eu tenho que reconhecê-la, né? E, na verdade, eu não reconheço, eu faço a baixa, né? Porque eu não vou poder reverter depois, tá? Aí vale a pena lembrar que na vida útil definida, se eu reconheci uma perda num determinado ano, no ano seguinte, e aí mudou o contexto, o cenário, né? A norma, você sabe que a norma ela até dá alguns indicativos de situações que podem mudar. Uma tá na ponta da lista aí da economia, né? Nesse ano, né? Que é a taxa de juros, né? Caiu a taxa de juros, né? Opa, pode ser um sinal positivo. Exatamente. Subiu a taxa de juros, pode ser um sinal negativo de que a coisa, a recuperabilidade vai mudar, porque é o custo do dinheiro no tempo. É o custo do dinheiro no tempo, exatamente. Porque no discount cash flow, o fluxo de caixa descontado, um dos fatores aí principais é a taxa que você vai, a taxa de desconto, né? E quanto mais alta a taxa de desconto, menor o valor que você vai ter no presente. Fazendo um resumo, então, basicamente, dessa diferença, né, de vida útil definida para indefinida, para a contabilidade seria a questão da amortização e da baixa do ativo, né? Porque no caso da vida útil definida, você já sabe quanto você vai amortizar. Isso. Você vai revisar, é legal deixar claro aqui o que tem que revisar... Todo ano, hein? Todo ano. Da mesma forma que no imobilizado, tem de revisar todo ano
a vida útil e o valor residual. Falando de vida útil definida. Para vida útil indefinida, todo ano você vai fazer o teste de recuperabilidade. Por quê? Quais eram as premissas que eu tinha quando eu adquiri aquele ativo? E aí nós vamos falar sobre um assunto... Então, ó, eu vou só falar, antes de você mudar de assunto, só quero fazer uma conexão seguinte. O teste de recuperabilidade, né, teoricamente, ele deveria ser algo fácil para qualquer empresa fazer. Por quê? Porque no momento inicial, quando decidiu contabilizar como um ativo intangível, ela já deveria ter feito essa análise. Sim, perfeito, tem Entendeu? de ter isso aí. Então, não adianta o cara falar assim, mas eu não tenho condições de fazer, mas espera lá. Então, você não fez lá atrás. No momento inicial, você já devia ter feito. Para saber se tem recuperabilidade ou não. Agora nós vamos, então, falar do ativo com vida útil indefinida, que é o mais comum, que é o danado do ágio. Nossa do Senhora. goodwill, que Pô, não é a mesma coisa. Achei que você ia evitar esse tema. Não tá no papiro, mas tem que estar, né, pô? Eu achei que você ia evitar, né? Porque, de fato, né, a gente, nas nossas discussões técnicas na firma, quantas vezes a gente se depara com essa situação e fica ali, puto, pode, não pode, como é? Aí até assim, quando você fala do ágio, né? Só vou abrir um parênteses aqui para explicar o seguinte. Que na norma, né, com o advento do IFRS, ele trouxe alguns esclarecimentos, né? Falou assim, pô, o que é o ágio, né? E muita gente costuma achar que ágio e goodwill é a mesma coisa, tá? E não é. Então, para você que tá com achando que é a mesma coisa, para aí, apaga um pouquinho que você aprendeu talvez lá atrás, no passado, que a norma e a prática contábil estava tudo misturado. Sim. Então, vamos separar. Então, para a gente poder falar do ágil, é importante a gente fazer a separação. Então, o que a gente tem que ter em mente? Qualquer ativo eu tenho um valor contábil, tá? Sabe que eu acho que a gente poderia dar um exemplo de como chega nessa situação. Exato. Para visualização fica mais fácil o entendimento. Para quem está acompanhando, via de regra, quase que isso surge de uma combinação de negócio. Perfeito. Então, ó. Que é um outro CPC. Que é um outro que CPC. Nós vamos tratar mais para frente. Só que é um CPC que tá... O conceito dele, esse que é legal na norma internacional, ele está todo conectado. Então, o conceito do CPC, se eu não estiver enganado no número que eu acho que é o CPC 26, que fala de combinação de negócio, ele está vinculado e amarrado com o CPC 04, que é do intangível. Perfeito. Então, o que ele fala? Lá no CPC 26, de combinação de negócios, ele fala o seguinte, que o ágio, né, ele é apurado entre a diferença entre o valor contábil e o valor justo, né, dos ativos. Então eu tenho um balanço patrimonial, certo? E aí eu chego numa situação de compra e venda de empresa, e aí eu preciso fazer um trabalho para apurar esse valor justo. Só abrir um parênteses, é que com certeza tem pessoal que está ouvindo a gente que está iniciando na contabilidade. Então, o que seria, né, o valor justo para mais entendimento do pessoal? O valor justo seria, né, o valor esperado de venda. E aí, aproveitando o teu questionamento, eu gosto sempre de exemplificar o seguinte. Vamos pensar na tabela FIP de um carro. Vamos dar um exemplo. Ótimo exemplo. Você não está querendo comprar aquela Porsche Cayman, né? Tá querendo, né? Querer a gente sempre quer, né? Mas tem que mirar no céu, porque se você errar, você acerta nas estrelas. Você não tava né? vendo um peguete? Essa foi demais. Peguete é o Peugeot, galera. Então, ó, pensa o seguinte. Então, o carro, né? O carro, ele tem um valor de mercado. Tá? Isso. Que a gente poderia dizer que é o valor... Mas é a mesma coisa que a tabela FIP, não é? Exato. É ou não é? Bom, podemos dizer que sim, pô. Vamos falar que sim, pô. Que ele tem ali o valor da tabela FIP, né? O valor de mercado. O valor de mercado. Mas então por que o valor de mercado e o valor justo não é a mesma coisa? Se eu chego lá na hora de negociar o carro e eu chego lá com a minha lata velha lá, o cara fala assim... Eu falo, tabela FIP dele é tantos mil. Por que não é a mesma coisa? Então,
Porque aí o cara vai olhar pro ativo, né? Vai olhar a muriçoca É, toda detonada. Toda e vai falar, detonada. "Não, E aí pensa o seguinte, pensa no cara que tá vendendo o carro, né? Ele pagou um valor pelo carro, tá? E aí, aquele valor, vamos imaginar aqui que fosse 10 mil reais, Certo. tá? Fosse 10 mil reais. Aí eu olho lá pra tabela, FIP, e tá indicando lá que é 12. Ele pagou 10. Opa, quer dizer que aí o mercado está dando um ágio, né? Pro seu valor que era 10 para 12. Então, esta é a figura do ágio, tá? Ou, vamos dar um exemplo? Também, tabela FIP dele. Sei lá, 200 mil reais, certo? Cara, só que esse carro foi o carro que levou a Rainha Elizabeth no último compromisso dela. Ele vale a mesma coisa que a tabela FIP? Claro que não, né? Ele tem um valor valor justo diferenciado. Então, mas o valor justo do carro pode ser os 12. Só que é o seguinte, aí vai aparecer o que a gente chama de expectativa de rentabilidade futura. Alguém vai querer comprar porque acredita que comprando aquele carro, lá na frente, vai aparecer um colecionador e vai pagar algo para ele, que é o que a gente vai chamar aqui de goodwill. Perfeito. O mesmo Fusca do mesmo ano não tem o mesmo preço que aquele Fusca de um colecionador e o Fusca que o cara usou a vida inteira. Perfeito. Então, exato. Então, nessas circunstâncias, né, é importante. Então, agora, poxa vida, tem uma figura do ágio e tem uma figura do goodwill. O Douglas trouxe um capítulo, um item importante aí pro cálculo, que é o valor justo, certo? Então, você tem na hora de fazer o M&A ali, a compra e venda, o balanço patrimonial. Então, ou seja, eu preciso calcular o valor justo. Que a gente faz como que a gente chega nesse cálculo? Famoso... o Purchasing Price Agreement. Isso. MBA. É o Allocation, falei errado. Allocation. Isso, que é o PPA, o Purchase Price Allocation. Ou seja, eu vou alocar o valor justo de cada rúbrica ali, né? De cada rúbrica e também fazer a alocação também do goodwill. Eu preciso alocar o goodwill precisa, isso. Lá no CPC 26, né? Que esse é um outro tema, né? Mas ele está conectado com o intangível, né? Porque ele gera intangível, né? Eu preciso alocar. Então, o goodwill, eu preciso descobrir o que é esse goodwill. Ele é uma carteira de clientes que eu estou comprando. Aí, veja que agora a gente saiu do carro, estamos indo para um ambiente da empresa. Então, quando a gente fosse comprar uma empresa, a ideia e o racional é o mesmo. A lógica. Então, eu tenho o balanço contábil da empresa, ativos e passivos, o patrimônio líquido. Eu vou pagar um valor para ela, né? E aí eu vou contratar alguém que vai dar o valor justo daqueles ativos e passivos, que não é igual ao valor que foi pago, tá? O valor que foi pago é outra coisa. Assim, dificilmente a empresa paga o valor justo, né? Ela paga sempre alguma coisa a mais, né? Para adquirir aquele negócio. Isso é uma questão vida normal. Vida normal. Pode ter situação. Tem exceção? Tem as exceções. Pode pagar menos? Claro. Que aí é uma compra vantajosa, diferente. Isso. Né? Mas aí nós já estamos mudando lá pro combinação de negócios, né? Mas vamos voltar aqui, só para a gente falar o seguinte. Qual que é a ideia por que a gente teve que falar disso? Porque a ideia é mostrar que dentro de uma combinação de negócios, aí vai aparecer ativos intangíveis que normalmente uma empresa não registra. Que ela só registra no momento... que legal. Que ela só registra no momento que compra uma empresa. Que é a questão da carteira de clientes, que é, vamos falar assim, um know-how. Cara, então eu posso reconhecer um ágio gerado internamente? Opa, aí é outra conversa. Não, aí é outra conversa. E aí a gente vai falar assim, vou pedir ajuda aqui pro meu amigo universitário. Então nós estamos falando de uma situação em que é um ágio gerado na combinação de negócio. O que seria um ágio gerado internamente aí?
aí a gente volta para demonstrar onde que entra o goodwill ali. Então, a questão de ser gerado internamente, a gente tem que pensar o seguinte, que está dentro de uma mesma família, então nós três aqui, né, estamos dentro de uma mesma estrutura societária e tomamos uma decisão de falar o seguinte, ó, vamos comprar a empresa do Douglas, né, vamos pagar um valor maior aqui e nesse valor maior a gente gera um ágio para no nosso balanço aqui ter uma situação um pouco mais vantajosa, mas estamos tudo dentro de casa. Um é dono da empresa do outro, tal. Ou seja, tem participações similares. Similares né? aí. Então, eu vou até dar um exemplo do que aconteceu numa situação aí, numa empresa que nos procurou, que eles tinham duas empresas, só que uma estava com o PL negativo e uma outra estava com o PL positivo. E eles queriam juntar, fazer uma combinação de negócios. Óbvio que seria internamente o negócio, porque a empresa era o mesmo dono. A empresa era o mesmo dono. Então, ele queria justamente para poder gerar o ágio. E aí, não dizemos, olha, infelizmente, você não vai conseguir. Porque seria classificado como um ágio gerado internamente. Então, ele não... E por que o cara quer fazer isso? Porque, às vezes, o cara, naquela empresa que está com PL negativo, por lá atrás ter prejuízo, né? E agora a empresa está retomando os negócios. Por que ele quer fazer isso? Ele quer melhorar o patrimônio. Então, imagine, numa avaliação de risco, né, na busca de dinheiro em um banco, o banco vai olhar para o balanço da empresa para avaliar ali os indicadores, né, a estrutura de capital, né, dependência. Então, ter um ativo é bom, né? Sem dúvida. Pô. Então, o cara ele faz isso de maneira intencional. Esse exemplo que foi dado foi no caso do ativo interno, certo? O ágio gerado internamente. Exato. Mas e, por exemplo, em um ativo que foi adquirido de forma separada? Então. Porque no final das contas, a gente acabou focando, né, um pouco mais no ativo intangível gerado internamente, mas na verdade tem outros meios, certo? De você contabilizar. Você pode... E isso aí que você falou, pode acontecer quando uma empresa toma a decisão, por exemplo, de comprar, vamos brincar aqui, um código-fonte de um software. Tá? Ela vai lá, fez uma negociação, né? Comprou um determinado software, né? E trouxe lá os códigos-fontes, né? Para dentro do negócio dela. Então, aí, se for uma negociação com um terceiro... É uma aquisição separada. É uma aquisição separada, tá? Então, é uma compra e venda de ativo, né? Compro, vou pagar por ele um valor, né, diferenciado, né? Provavelmente vai ser diferente do que o cara registrou lá na contabilidade. E às vezes, se é que registrou, né? Porque talvez no começo... do desenvolvimento daquele código-fonte, daquele software. Despesa, não sabia, né? Isso, não sabia. Nós vimos já situações assim também. Não sabia. Então, tudo que ele pagar, agora ele vai poder registrar como um ativo. Então, a contabilidade, veja só, nesse aspecto no intangível, ela, assim, quando que ela registra, por exemplo, uma marca, né? Só quando você compra e paga por ela. Então... O valor dela, na essência, né? Então, eu posso contabilizar uma marca? Eis a questão. Então, só quando você comprar, né? Só quando você comprar. Porque... Então, nós já vimos isso em uma outra situação também, de a empresa reconhecer um relatório de marca. Então, foram lá... E venderam para a empresa um relatório, um book muito bacana, por sinal, com uma porrada de informações ali, dizendo, olha, sua marca vale X. A empresa foi lá e, pum, debitou o ativo intangível, creditou o ganho, e aí? Nossa, debitou o ativo intangível. Debitou o ativo intangível e creditou o ganho, porque estava lá no laudo. Sua marca vale tanto. Inclusive, o laudo trazia o débito e o crédito já. Vixe. E aí? Me deu tremedeira aqui na minha mão aqui agora. Será que ela vendeu um pedacinho no céu? Vendeu, né? Vendeu, né? Porque, assim, de fato... Imagine, pega a empresa... Se todo mundo começar a lançar a marca. Pega grandes empresas aí, Google, a Apple... Nossa,
Eu lembro que quando eu comecei a estudar contabilidade, o exemplo clássico disso aí era, né? Era a Coca-Cola, né? Então, só para a turma ficar esperta, não pode. Você não pode contabilizar um ativo intangível gerado internamente nesse sentido marca, porque você não consegue diferenciar, separar. Mas a identificação. O que é aquilo ali? Mas está escrito no laudo. Tudo bem, mas a empresa depende daquilo tudo ali. É um contexto único. Mas vai aparecer... Tá tudo junto, cara. Vai aparecer alguma pergunta lá nos comentários, né? Lá seja no Spotify ou no nosso canal no YouTube, tá? Vai perguntar, mas e o registro que eu pago lá dentro lá no NPI, né? Que pagou lá 10, 15, 20... Eu não posso registrar? Tá bom, você pode, vai. Registra. Por que pode? Porque esse você pagou para um terceiro, né? Tá vendo? Consegue você consegue comprovar. É identificável. Exato. Né? Você consegue separar aquilo ali do seu negócio, né? Você tem controle. Então eu consigo. É muito comum, né? Isso. Eu queria usar a sua marca. Tá. Então, assim, ela tá no meu nome, eu vou passar essa marca para você. Sabe aquele Rzinho? De marca registrada? De marca registrada? Ou aquilo ali é uma coisa. Trademark, né? Aquilo ali custa, em tese, muito barato para fazer lá o registro e tal. A marca em si, né? Mas quanto que vale a marca Coca-Cola? Isso são estudos que são feitos, mas não é que isso vai estar lá no balanço da Coca-Cola, a minha marca vale X. Não vai estar. Não pode estar contabilizado. Então, você pode registrar só aquilo que você paga para um terceiro. Isso. Agora, alguém vai falar pra gente assim, mas e os gastos que eu faço de marketing, né? Para desenvolver a minha carteira de clientes? Eu não posso. E aí? Mas você consegue ter controle? Você consegue Até que provar ponto isso foi parte pro intangível pra empresa? Ou faz parte ali da operação? Assim, é gasto com marketing. Você não consegue separar, né? Todo o esforço que a empresa tem ali de marketing, como que você vai conseguir demonstrar que você vai gerar benefício econômico futuro em função daquilo ali? E não é em função das pessoas, do seu processo de fabricação, do seu produto, e não da marca. Agora eu vou dizer assim, a empresa comprou uma carteira de clientes, tá? Com vários contratos, né? E assim, comprou, checou lá, tem que olhar, o pessoal do jurídico precisa olhar, realmente aquele contrato poderia ser transferido, né, para um terceiro. Tava ali tudo nos conforme, né? Podia ser transferido, não tinha problema nenhum, e a empresa foi lá e pagou. Aí é diferente. Isso ocorre muito em plano de saúde, né? Que eu vou lá e vendo a minha carteira, cedo a minha carteira de clientes. Isso sim. Não. Mas aí vai ser avaliado por meio de permit. Ou seja, toda essa listagem de clientes que eu comprei, eles ainda estão me gerando um faturamento? Perfeito. Então, eu vou poder registrar lá a carteira de clientes como ativo intangível, né? No momento em que eu comprar ela de alguém. Então, qual que é a palavra-chave aqui? A palavra-chave eu estou comprando algo de um terceiro, tá? Estou pagando por isso. Efetivamente, eu tirei a mão do bolso, né? Mas Jefferson, mas pode ter transação diferente, que o cara não entregou caixa, mas é caixa ou equivalente à caixa, tá? Mas o que poderia ser equivalente à caixa? A própria ação da própria empresa. A própria ação. Ou a cota, né? Se for uma empresa fechada, né? Sim. Então, seriam as formas de você pagar. Perfeito. Excelente. Então, nós estamos falando do ágio gerado internamente e do ágio adquirido em função de algum negócio. Mas e o goodwill, né, que a gente comentou agora? Então, eu tenho o balanço patrimonial, eu tenho o valor justo. Certo? E o goodwill? Então, o goodwill... O que é o genuíno goodwill? O genuíno goodwill, o nome que a gente vai dar para ele é benefício econômico futuro, né? Rentabilidade, né? A rentabilidade esperada daquele projeto. Não é bem que há de vir? Que é goodwill?
Não. Então, é a rentabilidade que se esperava daquele ativo, né? Que normalmente aquele ativo é uma empresa, né? Isso. Então, o desafio o goodwill deveria ser uma parte pequena, tá? Não deveria ser uma parte grande. Mas qual que é o grande desafio? É só conseguir identificar o que é a carteira, o que é know-how, conseguir atribuir valor. Então, a gente vai se deparar na nossa vida profissional, né, com um valor bastante relevante de goodwill, porque não foi possível qualificar esse goodwill como carteira, como know-how, né, ou até fundo de comércio, né? Então, essas são as limitações que a gente vai encontrar na vida real, né? Mas o cara falou que tem isso, mas eu nunca vi, né? Tá parecendo cabeça de bacalhau? Bacalhau. Porra, né? Então, mas na prática, ali na contabilidade, para a turma que está tentando entender ali o débito e crédito, né? Eu adquiri um negócio. Como que eu vou debitar e creditar, então, todos aqueles ativos que eu consegui identificar? Então, você está falando dos lançamentos contábeis que eu deveria fazer? No valor de livro. No valor de livro, depois a gente chegar no... Então, eu vou debitar lá cada categoria, Na verdade, não é no valor de livro, é no valor justo, né? Perfeito, porque você já pagou, né? Que eu já paguei. Vai estar... E eu consigo separar para cada grupo ali, né? Isso, O que é o valor estoque, o que é cliente, o que é ativo imobilizado. Perfeito. Esse ponto é importante, assim. Então, a contabilizar. É que aí a gente já está entrando falando um pouquinho do CPC de combinação de negócio. Então, na situação de combinação de negócio, a gente contabiliza tudo pelo valor, no seu devido lugar e pelo valor que você está pagando, que na essência é o valor justo. Aí vai sobrar um teco lá, que eu não sei o que é. Que vai ser o goodwill. Isso é o goodwill. Isso é o ativo intangível. Perfeito. Famoso goodwill genuíno. Genuíno goodwill. Certo? Que não é a diferença entre valor livro e valor pago, né? Que há muitos anos atrás era confundido mesmo. Que era confundido. Então, assim, ou usava o goodwill, e muitos contadores também usavam rentabilidade futura, né? Tá? Como ágil por rentabilidade futura. Por expectativa de rentabilidade futura. Perfeito. Legal. Nós estamos quase chegando no final aqui. Nós precisamos falar de divulgação, né? Que é o último tópico, vamos dizer, ali da norma. Barbosa, cara, o que nós temos de divulgar? Então, vamos lá. Fiz minha demonstração financeira. Tem lá um grupo de ativo intangível. Então, eu preciso divulgar. Vou pedir um pouquinho de ajuda do Douglas aqui agora. O que você começa? Na hora que você precisa começar a montar a nota explicativa, pensando no intangível, o que passa pela tua cabeça nesse primeiro momento? O que você acha que você deveria ter ali? A primeira coisa é o custo de aquisição do bem intangível. Perfeito. Além disso, o valor da amortização acumulada, você precisa divulgar também. É uma nota próxima ali, parecida com a do imobilizado. Né? Exato. Tem algumas informações adicionais. Muito próxima, né? O que vai mudar mais é a questão dos termos. Isso, né? Eu vou ter que separar lá a categoria ativos intangíveis com vida útil definida e de vida útil indefinida. Então, eu tenho que fazer essa separação, né? Para vida útil definida, eu tenho que colocar lá as taxas que eu estou fazendo a amortização, né? Também é recomendável fazer ali uma movimentação, né? Perfeito, aquele mapa de movimentação que a gente faz no imobilizado, e também fazer também para o intangível, né? Também é recomendável, dependendo do tipo de negócio, olha só, tem uma parte do intangível que pode até ser custo. Né? E tem uma parte que vai ser despesa mesmo, tá? Perfeito. Dependendo do tipo de negócio, tá? Então, da mesmo jeito que a gente segrega a depreciação ou apresenta lá na nossa explicação, o quanto da depreciação está no custo, o quanto da depreciação está na despesa, eu deveria fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o camarada o analista de mercado que gosta de usar o indicador EBITDA, precisa saber capturar esse dado e saber aonde que ele estava alocado lá para ele fazer os ajustes necessários, para ele fazer uma análise do resultado da empresa sem o efeito da amortização, tá? Então, muita gente gosta de olhar isso. Por que gosta de olhar? Porque a gente já viu aqui
que tem uma questão de subjetividade na hora de definir a vida útil. Então, pode ser que numa determinada empresa tenha usado um critério, numa outra, outro. Então, o analista que gosta de fazer uma análise mais sofisticada, ele gosta de retirar essa informação para olhar. Bom, deixa eu olhar o resultado puro aqui, sem esse efeito aí, tá? Então, esses são os cuidados que eu diria. Agora, fazendo uma analogia, né, também com o ativo imobilizado, que eu diria que é pouco provável, às vezes você ter lá um ativo intangível que foi dado em garantia. É pouco provável. Eu nunca vi ainda. É mais ativo imobilizado. Eu nunca vi. Mas a criatividade humana tá aí. Então vale a pena. A criatividade brasileira, principalmente. Tá aí. Em processo ali de... Chega o juiz lá, o oficial de justiça. Eu preciso penhorar alguma coisa. Não tem mais nada para penhorar, penhora o software. O código-fonte, entendeu? O código-fonte, imagina. É uma possibilidade, né? Pode. Cara, então olha que legal. A gente deu uma ideia para alguém aqui agora, né? Nós falamos sobre os conceitos, as definições de do intangível, o que ele precisa, que é ser identificável, ter controle. Benefício econômico futuro é o conceito. É o ator principal de todo ativo, né? O que ele... Se eu posso ou não contabilizar pesquisa, não posso. Tem que estar em fase de desenvolvimento. E o principal, depois disso tudo, é o tal do goodwill, né? Que... Para ele ser um ativo intangível, ele tem que já ter sido alocado aos devidos grupos ali. Normalmente será um ativo de vida útil indefinida e anualmente precisará passar pelo teste de recuperabilidade, que é projetar o quanto a empresa vai gerar de caixa com aquele negócio ali, né? Trazer valor presente. Joia. E pimba. Isso mesmo. Douglas, o que você traz aí de destaque aí que você gostaria de, nessa parte de finalização aí? Tem algum ponto aí de atenção aí que do teu lado aí? No dia a dia da auditoria, Douglas, você tem visto com frequência? O que a gente mais encontra em ativo intangível? Sem dúvida, a questão do software. É o que a gente mais encontra. A parte de carteira de clientes, ela até pode aparecer em um outro, o goodwill também, mas disparado o que mais aparece mesmo é o software. E marca, né? Que é aquele registro ali. Isso, exato. Mas todo mundo tem de estar ciente que, uma hora que surgir aí para contabilizar uma combinação de negócios, é provável que terá ali um goodwill para ser reconhecido, né? Isso. Acho que para o grande X da questão quando se fala de intangível é justamente o teste de recuperabilidade. Para ver se de fato está trazendo o benefício econômico futuro. Perfeito. É isso aí. Não só no intangível, né? A maioria dos ativos, essa é a grande questão. Ele vai gerar caixa? Como que ele vai gerar caixa? E quando? Para a gente que de fato, assim, no ativo imobilizado e no ativo intangível tem um desafio um pouquinho maior, porque tem uma sofisticação aí exatamente. De preparação dessa análise, né? Sem dúvida. É isso aí. Até fazendo um jabazinho, a gente ajuda nisso aí, hein? Fica aqui nossa dica, tá? A evolução... A auditoria e consultoria é uma empresa que pode te ajudar a trabalhar isso daí, caso você tenha uma situação aí de dúvida, de como classificar. Eu tenho um escritório de contabilidade, tenho dúvida, né? Então, nós podemos te auxiliar. Tá joia? Fechado? Tá tudo fechado? Pessoal, obrigado. Não, pera aí um pouquinho. Queremos agradecer a todos os seguidores aí do canal Contabilidade no Ar e fazer aqui nosso disclaimer aqui, né? Vamos lá? Douglas, nós não combinamos contigo. Mas depois que a gente termina aqui, a gente fala o nosso slogan, né? Não sei se pode ler aí, ó. Na verdade, eu sei. Então vamos lá, ó. Evolução, auditoria e consultoria. Porque não existe acaso no mundo dos negócios. Isso aí, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Obrigado, Valeu, Douglas, pela presença. Valeu.